Entrou ao vivo? Oi, gente. Nós estamos aqui no nosso quarto em Jerusalém. E eu, Adriana, que está filmando, e o Gustavo Mendes, nosso queridíssimo. E eu disse a ele que a gente queria bater um papo, conversar com ele um pouco, aqui de Jerusalém. E eu começo perguntando a ele, inicialmente, como foi que você teve desejo de vir nessa viagem? O que aconteceu? Eu sempre quis conhecer Israel. Sempre quis conhecer, sempre, desde criança, assim. Eu nunca tive muito tesão em ir para os Estados Unidos, essas coisas assim. E claro que quando eu tinha tempo não tinha dinheiro, e quando eu tive dinheiro não tive mais tempo. E conhecendo o senhor e sabendo da viagem, eu falei, poxa, é uma oportunidade de juntar fome com vontade de comer, né? Seria um aprendizado incrível. Eu gosto muito de história, eu amo história, amo Jesus, amo de saber, de ouvir a palavra, né? Amo o Senhor, quero conhecer Israel, juntou tudo, ficou tudo certo. E aí eu vim. E me diz uma coisa, Gustavo, eu não sei se para o pessoal ali isso está claro. Como é que foi a tua viagem até chegar a esse ponto? Porque você esteve dentro da religião no passado. Sim. Isso foi com que idade que você entrou? O meu melhor amigo era evangélico, né? A família dele toda, o avô pastor, aquela coisa toda. E eu queria ser apresentador de TV. Desde criança. Sempre quis? Sempre quis. Eu nunca quis outra coisa na minha vida. Aí eu vi, como minha cidade tem 9 mil habitantes, o único lugar que eu vi um cara com microfone e plateia, e a plateia o ouvia, e ele gritava, eu queria ser o Ratinho. Sim. O mais próximo que eu vi do Ratinho foi o pastor. Entendeu? Só que eu queria ganhar dinheiro, mas também não queria ganhar tanto, assim. Aí eu não deixei de querer ser pastor. Não, brincadeira. Mas, não, brincadeira. Já estão me xingando na live, não é possível. Não nem começar. Mas aí... Não, e aí eu me interessei por aquilo. Primeiro pelo movimento, pela possibilidade de falar e ser ouvido, e microfone e tal. Depois... Mas então, nesse sentido, foi na frente, no palco da igreja, que você descobriu que de fato você tinha talento para se comunicar? Eu já sabia que eu tinha espaço. Eu achava que a igreja era um lugar mais fácil para me darem espaço, né? Lá em Guarani. Lá em Guarani. E foi mais ou menos que isso mesmo. Depois eu senti um desejo de seguir, assim. O meu pastor da época não era tão louco. Não era louco bastante para entender. Não era tão louco assim, não tinha reteté, não deixava, ele não deixava, era um homem de bom coração, um homem bom. E eu segui, mas eu me revoltei com as loucuras foram sendo introduzidas e eu fui observando coisas. Você lembra que ano mais ou menos isso? Quando eu tinha 16 anos, eu fui rompendo com o sistema. Era naquele período em que você dirigia a reunião às terças-feiras? Que eu lotava. Bombava? Bombava, o povo morria de inveja de mim, que eu bombava. Eu era bom de arrecadação, eu arrecadava bem, eu chorava e tal. E não ficava com dinheiro nenhum, nada era meu, tudo era da igreja. Eu cheguei a fazer essa reunião, fui líder de jovens durante muito tempo, né? Mas me revoltei com aquilo tudo e saí. Aí tentei ser ateu por um tempo, não consegui. Eu achava chique ser ateu, eu queria ser ateu, mas não consegui, era muito tempo. Precisa ter muita fé para ser ateu. Eu preciso muita fé para ser ateu. E muita resiliência e tenacidade. Muito difícil. Aí tentei ser agnóstico, entendeu? Porque eu gostava da palavra. Agnóstico, eu sou agnóstico. Você não tem que explicar muito que agnóstico é um ateu cagão, né? Agnóstico é um cara sem conhecimento. Então é tipo, eu não sei. Não sei. Sou um ignorante. Então, eu dizia assim, se Deus me fez imagem e semelhança dele e quer que eu conheça e quer que eu busque, então ele sabe que eu sou tão arrogante quanto ele.
Então ele que se apresente. Ele que se revele, né? Ele que se revele. Afinal, eu não vou atrás de ninguém, eu tô aqui na minha, tô de boa. Eu sou o finito, ele é o infinito. Eu sou a criatura, ele é o criador. Eu sou o filho, ele é o pai. Então ele toma a iniciativa na minha direção. Não, eu na direção dele. E foi isso. E a verdade foi que isso que se cumpriu. De fato. Porque eu tava na minha. E aí fui conhecer a Umbanda. E me apaixonei pela Umbanda. Pela estética? Não, pelo amor. Sei, das pessoas. As pessoas são amorosas. Eu não tinha encontrado isso na igreja ainda. Mas eu não suportava o batuque. Não suportava as imagens. Eu nunca acreditei em amuleto. Nunca acreditei que é filho, o ato de fazer algo, ligar alguma coisa. Eu não tinha lido sem barganha ainda. Então, nesse tempo, o que de fato impactou foi encontrar relacionamento humano na Umbanda. Não foi nem a doutrina. Nada disso. Isso nunca acreditei. Mas o amor, o relacionamento, entendeu? Na minha igreja, eu tive pessoas que estavam chorando para que tudo dê errado para você, para que você volte para os braços de Deus. E o que eles chamavam de tudo dê errado? O que você estava fazendo? Minha carreira. Só que você tinha começado. Já estava começando a fazer sucesso, já estava. A minha antiga pastora falava assim, entregue o seu Isaac ao Senhor. O seu talento é o seu Isaac. Entregue o seu Isaac ao Senhor. Eu falei, entreguei. Mas ele não deixou matar. Ele mandou um cordeiro pro local. Pronto. Então você é meu cordeiro, você está no lugar da... Fica aí. Eu não vou... Estão dizendo que está sem som, que o áudio está baixo e, Adriano, o áudio está muito baixo, sem som, várias pessoas dizendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí não tem sentido. Não, tá... Não dá para ouvir. Se eu sentar mais perto. Só se você sentar mais perto. Agora voltou, ele está dizendo, nós a gente não fez nada, né? Nós estamos aqui, ó, na mesma. Mas deve ser por causa Da distância? Da distância. Mas a gente aqui num ambiente fechado como esse, veja, eu falo no aberto e todo mundo ouve. Nesse ambiente fechado era para não ter nenhuma razão a esse respeito. Voltou. Mas então entrega o seu Isaac. Porque desde pequeno eu tinha talento, eu não queria fazer outra coisa da minha vida, não ser artista, ser apresentador de TV. E aquilo me deixava muito mal. E quando eu comecei as minhas conquistas, que eu comecei muito cedo também, todos fecharam a cara pra mim. Você tinha que idade? 18 para 19 anos. Mas quando eu comecei a ganhar dinheiro, todos tentaram se aproximar. Mas aí eu também sou um pouco babaca. Aí eu não quis aproximação nenhuma. Tava revoltado na época, com essa hipocrisia toda, né? Quer dizer, até então, olha só, você foi atraído para a igreja por causa de um amigo. Você se chocou na igreja por causa das pessoas e da hipocrisia. Sim. Você se sentiu atraído na Umbanda por causa de relacionamentos humanos, melhores do que na igreja. Sim. Mas não conseguiu ficar lá. Nunca frequentei. Nunca frequentou. Nunca fui. E o que você pensava de Jesus na época? Eu achava que Jesus era um grande playboy babaca mimado. Eu nunca consegui até então gostar de Jesus. Eu achava ele um cara muito babaca. Um filhinho de papai muito ciumento, muito pequeno, porque eles apequenavam Jesus muito. Então Jesus era um cara assim, milindrado. Se eu choro, ele escreve meu nome no livro da vida. Aí escrevia meu nome no livro da vida. Aí batia uma punheta. Aí ele ia lá e apagava. O que ele tá... Não tem mais nada pra fazer pra ficar contando quantas punhetas eu tô batendo, cacete? Que cara chato! Então eu não conseguia. E eu lembro de eu falar isso com a madrinha, da Umbanda, a mãe de Santa, chamada de madrinha. Eu conversava muito com ela, gostava muito de conversar com ela. Eu falava assim, eu não consigo acreditar em Jesus. Mesmo. Aí ela falava assim,
Ah, porque você ainda não foi impactado pelo amor. Você não entendeu. Olha como é que as coisas se invertem. A madrinha da Umbanda te evangelizou. Me evangelizou. E aí um dia eu lembrei das primeiras palavras do meu pastor, do meu antigo pastor, que era: olha, tem um tal de Caio Fábio, esse cara é um herege. Eu tinha 12 anos, eu não sabia nem o que era herege, nem o que era Caio Fábio, nem o que era nada, também nada me interessava disso. Por que ele está falando isso para mim? O que eu tenho com isso? Nada. Então a gente corta para mais de 20, para quase 20 anos depois. Né? Durante esses 20 anos, o que aconteceu? Durante esses 20 anos eu tentando, me esforçando, estar na igreja. Até tem uma pregação muito bonita falando sobre o primeiro amor, que é a busca dos evangélicos pelo primeiro amor, porque a paixão só pode durar 4 anos, senão você morre. Ela é química. Essa volta do primeiro. Então eu tentei um tempo voltar ao primeiro amor, chorava, e fui para Peniel, G12, E12. Eu fiz essas merdas todas. Fui um grande imbecil. E enquanto isso, a sua carreira artística prosseguindo. Eu era muito novo, né? Como tudo isso aconteceu muito novo. Só quando chegou a hora de eu sair da minha cidade e estudar, foi quando eu rompi, que eu falei, eu vou fazer o ensino médio e curso técnico em Juiz de Fora, com a cidade maior. E aí a minha pastora, que mandava entregar meu Isaac ao Senhor, disse: não vás, porque o Senhor te diz que a faculdade, que o ensino médio, ele vos dará aqui. Até hoje não apareceu faculdade nenhuma em Guarani. Eu ia estar com 30 anos desempregado, mas cheio do Espírito Santo. Do Espírito Santo, entre aspas, é o que eles acham. Considerando Jesus um babaca e um playboy. Um playboy. A tua relação era só com um Deus etéreo e com uma suposta boa relação com os irmãos que logo ficou estragada. Que logo, isso, exatamente isso. Não, e os irmãos bons que eram bons foram morrendo, eram os mais velhos, gente humilde, sincera. E a garotada da minha idade estava indo embora. Estava também saindo fora. Então quando ela me entregou essa profecia, foi a primeira vez que eu vi o não Deus nas palavras. Eu disse, não. Isso é mentira. Eu não vou ficar aqui. Mas nem que Deus me segure. Entendeu? Ele que não pô mesmo. Isso não é pra mim isso aqui. Eu quero mudar a vida da minha família. Minha vida é a vida da minha família. E eu vou embora. E fui embora. E nisso eu fui crescendo. Eu sempre trabalhei como artista. Nos bares, eu fazia muito show em bar, de segunda a segunda, ganhava 30, 40 reais e tal. E cheio de questões da religião, ainda me machucava, embora eu dizia que tinha rompido, mas me machucava aquilo, algo faltava. Eu acho que a falta do entendimento de Jesus era o que me faltava. Eu não entendia muito. E eu dei sorte que eu fui fazer show num bar, na verdade eu fui contratado para ser guardador de carro. Sim. E no dia que eu fui guardar os carros, no primeiro dia de trabalho, meu pai tinha parado de me mandar dinheiro em Juiz de Fora, porque filho artista ele não vai ter. Não queria. Filha da puta. Todo amor, viu, pai? E aí eu fui guardar o carro. E nesse bar, no meio da noite, tinha um show de humor. E o comediante faltou. Sim. No meu primeiro dia. De guardador de carro. E o dono do bar perguntou se eu não queria subir lá. Falei, lógico. E foi o primeiro tapete que eu puxei na minha vida. Sim. Porque eu fui para guardar carro, fiz o show, agradei mais e fui ficando. E foi tão benção que esse cara era um espiritualista que não acreditava na religião, não acreditava, mas falava muito de Jesus, muito de amor, amar, sabe? E eu ficava ouvindo os sermões dele todo dia, durante 7 anos. E ele também era um diretor frustrado de teatro, que ele falava assim, eu não tive coragem de seguir meu sonho, eu fui ficar aqui porque aqui era mais seguro para mim e tal. Então ele usava todo o desejo dele reprimir e dirigir em mim.
Então eu fui 7 anos tendo ensino de evangelho, né? E de teatro. Então as coisas culminaram nisso. Quando eu saí, eu estourei na televisão, estourei na internet, fui pra televisão, aquilo tudo. Ainda havia algo que me incomodava. Você começou primeiro na TV ou na internet? Primeiro na TV. Na Universal, na Record. Ah, da Record. Na Record. São Paulo? São Paulo. E aí Você fazia o quê? O show do Tom. Ah, tá. Eu fui participar de um concurso no programa do Tom Cavalcante. Não fiquei em segundo lugar. Não ganhei, mas fui o único contratado. Fui contratado. E aí eu perdeu pra cima, né? Mas eu perdi por uma bobagem, porque o Gilberto Barros, eu fiz uma piada que eu falava que minha mãe era garota de programa. E Gilberto Barros falou assim, olha, pra mim, desde o começo é o Gustavo, a câmera chama ele fala bem, mas com mãe não se brinca. E foi uma lição que eu aprendi, que eu nunca mais chamei minha mãe de prostituta, só a mãe do Gilberto Barros. Perdi um carro, pô, por causa de uma bobagem dessa. Mas ganhei muito mais. E aí, e ele sumiu. Ah, onde está você? Não. E aí eu nessa loucura toda, fazendo muito show, aí eu tô cortando um espaço de tempo, né? Fiquei muito famoso com a Dilma, fazendo muito show. E havia um vazio existencial ainda, porque eu sempre fui um cara do amor, mesmo. Mas muitas questões começaram a me surgir, muitas questões de salvação, de céu, pelos outros, não por mim, porque eu estava tranquilo, porque eu estava com aquele pensamento de que se Deus quiser, é Ele que se apresente a mim. Entendeu? E numa noite dessas, em casa, eu senti necessidade de voltar pro interior, porque como eu gravava por temporada, sempre que o bicho pega, assim, existencialmente, eu volto pro interior. Acho que é o momento de me reconectar. Eu sempre tive medo de ficar um babaca. Interior, que você quer dizer, é volta para Guarani. Para Guarani. Eu voltei para Guarani. E aí, numa dessas, eu lembrei do teu nome. Do Herege Caio Fábio. Por que Herege Caio Fábio? Lembrei disso, me veio à cabeça de uma forma muito, muito clara. E aí eu fui buscar no Google quem que era Caio Fábio. Aí caiu direto os seus vídeos. Aí foi um atrás do outro. Foi uma noite inteira assistindo, impactado. Eu falei assim, é isso que eu pensava! Mas não tinha quem me representasse falando. É isso, exatamente, é isso. Eu entendi tudo. Eu não tinha nenhuma pergunta para fazer. Eu até me fiquei um pouco assim, com o pé atrás, e falei assim, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer. Todo mundo pergunta aí. Todo mundo pergunta, eu não tenho nenhuma pergunta. Eu tô achando esse povo idiota. Quando você não fala assim, eu já respondi isso 65 milhões de anos atrás, eu não aguento mais. Vai lá, vai no portal. Vai no Robocaio. Vai no Robocaio. E eu também pensava a mesma coisa, puta que povo burro do cacete, meu Deus, não entenderam nada ainda. Eu já tinha entendido, eu fui inundado. E aí... E a grande mudança foi a percepção de quem era Jesus de um outro modo? Porque aí eu vi o amor encarnado na palavra, no evangelho, eu entendi esse amor e te ouvi, eu me senti abraçado, entendeu? Não pensem que estou de qualquer forma cometendo uma idolatria com o cara, não é isso. Não, aqui não rola isso, é só amor mesmo, verdadeiro. E aquilo me tocou de uma forma tão grande, tão grande. Uma das primeiras mensagens que eu ouvi sua foi: o inferno é graça. Você até pregou aqui ontem, pessoal. Lá no Vale de Inon. E eu já tinha ouvido essa pregação. E eu falei assim, é mesmo? Cacetada, é isso. É isso. Quando acaba. Né? Para quem não acredita, quem não acredita em vida eterna, que acaba. Que a misericórdia é maior que a justiça. Triunfa sobre o juízo. Sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre... É óbvio
É muito óbvio isso. Deus não pode ser um babacão que cruza o braço e fica ressentido para sempre. Se eu perdoo, eu perdoei o Gilberto Barros. Eu perdoei o Gilberto Barros, como é que Deus não perdoa, caramba? Eu perdoo. Ele me manda perdoar 70 vezes 7 num dia e não consegue perdoar nenhuma. Nenhuma! Eu nunca entendi, eu nunca acreditei que Judas tivesse... É possível. Porque se ele falou que todas as coisas iam acontecer, porque Judas é um retardado, né? Quem é que vai te trair? Aquele que botar o pão na... Pobre Judas. Então assim, eu acredito nesse perdão, na graça que não é feita porque eu jejuo demais, porque eu subo no monte várias vezes, porque eu me esforço para ser santo. Eu vejo, sabe? Então eu não acreditava nisso. Aí eu fui invadido por essa palavra, mas de uma forma muito rápida, porque aí eu recuperei anos e anos de coisas que eu acreditava, mas como eu não via respaldo, porque também li e não entendia, mas alguém me falava com tanta certeza que não era aquilo, e que eu ficava mal, e eu fui mostrar para minha mãe: você precisa assistir isso aqui. E minha mãe foi tocada também de uma forma muito especial, e todos lá em casa, de modo que todos lá em casa, meu irmão, minha mãe, minha cunhada ainda não, mas vai ser logo, ela já tá vindo. Ela achava que era o quê? Fácil demais? Fácil demais, você não pode ser. Eu tenho uma prima, isso foi uma prima minha que eu mostrei, foi a primeira pessoa que eu pensei antes da minha mãe até, uma prima que sofreu muito na mão da religião, foi muito humilhada, aquela coisa, pecou, vai na frente da igreja, expõe o pecado da pessoa. Isso pra mim é pior que apedrejamento. Apedrejo de uma vez. Pedir perdão pra igreja. Sob um falso pretexto de que para que não haja fofoca, é melhor que você fale agora, confesse teu pecado na frente da igreja. Aí fica aquele bando de tarados com um tesão danado no pecado da irmãzinha, sem falar naqueles que se ela der um mole, eles pegam também. Claro, mas eu via isso nítido. Isso claro pra mim, entendeu? E aí eu fui mostrar pra ela, eu falei assim: nossa, você vai tirar um piano das costas dela, porque ela é nova ainda e tal, e eu tenho certeza que vai tirar um piano das costas dela. Eu mostrei, a resposta foi: não acredito nisso não. Por que não? Porque então é muito fácil ser salvo. Eu falei: é graça. Mas então qualquer um. Então é você que você quer decidir quem vai e quem não vai, é isso? O céu não é para todos, o céu é para quem você é. É isso. Sua mãe morreu católica, ela não está no céu. Não é isso que eu estou dizendo. Sabe? É o relativizar a salvação para quem... de fato, a tentativa de separar o joio do trigo. Que, aliás, essa é uma mensagem maravilhosa do Cura e Caio Fábio, joio e trigo. Essa mensagem já é demais. Amém. Nossa, essa é sensacional. Porque quando eu tento separar, eu vou levar joio junto. Claro. Eu vou arrancar trigo. É isso, essa tentativa de separação. Quem é que pode estar na liderança da igreja? Quem é que pode cantar no altar? Tudo viado, reprimido. Tendo que esconder que é viado. Menino, eu vejo o menino lá, faço uma bichona, coitado. Tendo que arrumar uma namoradinha. E a namoradinha fingindo que acredita que o cara... Ai, meu Deus, porque Jesus, você fala, Jesus cura, entre aspas, lógico que eu estou sendo irônico, totalmente irônico, a homossexualidade, mas não cura a bichinha. Que a bichinha dá o testemunho, ela fala assim: vocês não acreditam. Jesus me salvou. Mas vocês acreditam que antigamente, olha que loucura do diabo, eu chupava a rola? Hoje tudo mudou. Graças a Deus. Deus pode botar um varão pelado de pinto duro
na minha frente, que eu digo, sai, Satanás, e resistir a ele. Se ele não fugir, eu vou pra cima, mas corre, safado. Gustavo, assim eu tremo. Então eu nunca lidei bem com mentira e hipocrisia. Nunca lidei bem com isso. Então, eu nunca lidei. Então, encontrar o evangelho, encontrar que Deus fala palavrão, bota Caio Fábio, Deus palavrão, você acha? Muito bom isso também. Mas o livro de Ezequiel tá cheio de palavrão. Tá cheio de palavrão. Ao contrário de Isaías, que era mais culto, erudito, acadêmico. Ezequiel era um cara da rua. Da rua. Bem da rua. Os profetas geralmente eram do gueto. Eles eram alienados da religião, eles estavam sempre fora do sistema. Justamente por isso eles eram os profetas, eles falavam de fora e não de dentro. E sempre houve um grande choque entre a classe sacerdotal e o profeta, que o profeta era um marginal. E a classe sacerdotal era o establishment da religião. E essas coisas nunca se misturaram. O último desses profetas foi João Batista. E você vê que não há uma alusão a ele dentro do escopo da religião. Ele está sempre no deserto, longe, marginal. A religião é que vai até ele não vai até a religião. E quando a religião vai até ele, os grandes representantes da piedade religiosa, ele diz: apresenteis fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer, nós somos filhos de Abraão, porque em verdade eu vos digo que destas pedras aqui do deserto da Judéia, a gente está em Jerusalém, na Judéia, dessas pedras, o que mais tem aqui é pedra, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, cheguem com o coração convertido e produzam fruto digno de arrependimento. E Jesus também viveu 80 e tantos % da vida pública dele, como a gente falou lá na Galileia, várias vezes, em Cafarnaum. Ele viveu no meio dos gentios, dos desprezados, dos publicanos, dos pecadores, sendo acusado de heresia por causa disso, pela opção preferencial dele pelos doentes e pelos pecadores. Porque os sãos, os que se dizem superiores aos outros homens, Jesus disse: a vocês não precisam de mim. Vocês não precisam de médico. Eu vim para os doentes, para os carentes, para os que dizem: eu não tenho o que oferecer, não sei nem quem eu sou, me ajuda. Esses são aqueles para os quais eu vim. E quem não se fizer assim, jamais vai sequer entender o que eu vim fazer. Porque ninguém entende o Evangelho antes de você se identificar como um pecador necessitado diante de Deus. Ninguém compreende nada. A Boa Nova não é compreensível para os justos em si mesmos. Esses odeiam, apedrejam, até que se quebrantem e se enxerguem. Do contrário, não há salvação para o salvo, entre aspas. Era assim que eu me sentia, que eu me via. Quando eu me vi pecador, quando eu me vi, porque eu era um malafaiazinho, viu? Era, né? Era. Você já chegou a ser assim? Nossa, eu era legalista do cacete. Não, superficialmente não, por falar de roupa, dessas coisas, não. Mas eu era um cara de apontar e você que em pecado, não sei o que, e falar disso. Eu era um legalista horroroso. Porque falar de amor e de perdão, que é tão simples, né? Se os pecados estão perdoados, está perdoado. Que é isso, que é simples, que é graça. É muito difícil. Entendeu? Você tem que fazer 12 sexta-feiras, entendeu? Para ser liberto. Poxa vida, eu tenho
uma pessoa que ela fala, eu fico brincando com ela de que ela, você está endemoniada. E ela me contou que ela teve que passar, ela foi expulsa os demônios dela 15 vezes. Aí, poxa! 15 vezes? Esse Jesus, você acredita, ele é muito fraco, porque ele precisa de prestação. Ele não consegue pagar à vista. Ele precisa de prestação. Não, esse é muito fraco. Mas é a consciência da pessoa. Eu lembro de ver gente que o pastor chama, quem quer que tenha o seu nome escrito no livro da vida. Gente que toda semana ia pra frente pra ter o nome escrito. Pra reescrever, né? Pra reescrever. Bicho, aquilo me dava um ódio. Eu quase que eu segurava. Não. Mas eu já fui um cara que gostava de ver essa gente. Pelo menos quando eu via no culto, eu via fulana, que com certeza ia na frente para escrever o nome no livro da vida, eu já ficava feliz, que pelo menos não ia ficar no vácuo, né? Você... Não ia chamar e não ia ver ninguém. Eu tinha, quando eu era pastor em Manaus, há 46 anos atrás, tinha um irmãozinho lá, que já até faleceu, e toda vez que eu convidava as pessoas para virem à frente, em qualquer lugar, no templo, na praça, no estádio, onde quer que eu estivesse falando, ele era o primeiro aí. E ele agarrava o filho dele e levava o filho junto. Aí o filho, muito mais esperto e inteligente, perceptivo, depois de um tempo começou a dizer: pai, vai sozinho que o meu problema já está resolvido. Aí ele ia. Aí chegou uma hora, eu intrigado já, de ver aquilo acontecer centenas de vezes, eu cheguei para ele e falei: escuta, fulano, por que toda vez que eu faço um apelo, não importa para o que seja, você vai? Aí disse: por duas razões, pastor. A primeira é porque onde tem bênção, aí eu estou. E a segunda é por causa do Senhor. Eu não quero deixar o Senhor no vácuo. Não quero que o Senhor fique. Então eu puxo a fila. Eu já senti que quando o primeiro se levanta, dezenas, centenas vêm atrás. Então, meu ministério é puxar a fila. Que maravilhoso! É puxar a fila. O Ibrahim já está com o Senhor. E eu ri demais. Cheguei a dizer: Ibrahim, não vem não. Deixa que eles venham por eles mesmos. Você não precisa puxar a fila, fica tranquilo. Se o Espírito Santo puxa, não está precisando do teu desempenho nem da tua performance. Mas eu entendo a pureza do teu coração, Deus te abençoe. E a bênção não está aqui na frente, está no teu coração. Você não precisa fazer esse movimento centenas de vezes. É só crer, meu irmão, e se apropriar. Mas eu sei o que é isso. Tem gente, eu já ouvi tanto pastor dizer: tem um irmão na minha igreja que não me deixa passar vergonha no apelo. Porque é aquele que vai, ou aqueles 10 que nunca deixam de ir. Então, se ninguém mais for, eles estão lá para garantir e validar a mensagem ou o apelo do pastor. E hoje, você gostava? Eu gostava, é uma idade, né? Agora, hoje o que eu fico feliz é que eu senti vontade alguns meses atrás de procurar esse que era meu melhor amigo, que me levou para a igreja, e conversar com eles e ver o quanto que o evangelho frutificou no coração deles, sabe? Não tem mais aquela cabeça e tudo. E eles estão bem? Estão muito bem, assim. Então, romperam com esses padrões, sabe? Tem uns ainda que ainda estão na frente do ministério e tal, mas os que eu amava, né, e que me preocupava com eles, de vê-los que estão todos bem, que entenderam qual é a da graça, entenderam, e estão caminhando. Você me disse que fez um curso de hipnose. Fiz. Porque você descobriu que era muito fácil manipular as pessoas usando técnicas de hipnose. Sim. Na verdade eu não fiz, não.
um curso por isso, não, porque eu fiz mais tarde, né? Eu me encantei pela hipnose e aí eu entendi no curso que o que eu fazia quando pregava era hipnose, que eu aprendi de forma empírica. Eu não tinha nome para técnica, mas eu comecei a perceber, como eu pregava muito, que quando eu usava determinadas palavras, determinada entonação, o culto tinha poder, e quando eu não fazia, o culto não tinha poder. Então eu entendi que o Espírito Santo ele é muito técnico. É muito técnico. Então, dependendo de como você falar, e aí então eu chegava no culto, eu já dizia assim: Deus me ungiu para estar aqui. Foi Ele quem me ungiu, por isso eu estou aqui. Caso contrário, eu morreria em cima desse altar. Estabeleci confiança. Isso. As pessoas passam a confiar, porque Deus me colocou aqui. E o Espírito Santo já me disse. Você crê que Ele me disse? Creio, amém, amém. Amém ou não amém? Creio ou não creio? Amém. Sim ou não? Sim. Tá. Faz o passo. Faz o passo. Então, Ele me disse que essa noite, até me arrepio. Você dizia isso, mas até me arrepio. Que essa noite Ele vai inundar o seu ser com tamanho poder, que se você crer e não resistir, porque às vezes eu creio, mas eu resisto. Eu quero, mas eu não consigo, eu tenho medo. Se você não temer, o poder vai ser tão grande, a glória vai ser tão grande que as suas pernas não conseguirão ficar de pé. Aí pronto. Você crê? Creio, amém. Amém. Opa! Aí volta e meia eu repetia isso. Eu dava o sermão e repetia isso. Falava assim, chegou o momento. Quem quer receber esse tamanho de poder? Eu vou contar até 3. Porque a chance que eu estou dando a você de ser inundado, não perde. Vem, Espírito Santo, 1, não sei o que. Você não vai conseguir ficar de pé. 3. Eu saio tocando a igreja. Pum, pum, pum. Meu pastor morria de inveja. Eu não conseguia. E as pessoas caíam assim, pau! E o Espírito Santo é técnico, a Ele é muito técnico. Até que eu comecei a perceber que não é possível que o Espírito Santo só vinha terça-feira, 7 da noite. Especialmente quando você usava. Tudo bem que eu acredito em filho preferido. Eu sempre soube que eu era um filho preferido. Porque todo pai fala assim, qual filho que você ama mais? Ele diz assim, eu amo todos igual. Mas sempre tem um que se sumir no shopping, ele vai procurar, mas não procura tanto. Então eu sempre me achei preferido. Quando o pessoal falava que eu estava desviado, porque isso também foi um dia que meu coração se alegrou, porque ainda tinha medo dos olhares, fulminantes da pastora, né? Coitada. Não sei, ela não fazia por maldade, mas a maldade estava nela. Então, ela nem sabia. E ela nem sabia. Nem sei se sabe ainda hoje. Ainda hoje ela tenta me dar umas olhadas assim, só que eu sou. Agora ninguém me olha. Mas eu lembro disso quando falaram assim, se você está desviado, eu falei assim, eu não estou desviado. Porque o desviado é quem está no caminho e sai do caminho para voltar para esse caminho. Esse caminho de vocês é errado. Eu estou em outro caminho. Então eu não eu estou em outro, meu caminho é outro. Meu caminho é da graça. Não é esse caminho aí, vocês. E foi um choque. Estão errados e tal. E aí, claro que quando o amor me invadiu, quando o evangelho verdadeiro me invadiu, eu não sentia mais necessidade de brigar com eles. Não, eu sinto por eles, pelo fato de não gozarem a vida, na graça. Sabe? Porque
Quanto mais amargurado você fica, você também sofre. Aquele que aponta, aquele que acusa, sofre mais. Eu sei as dores que essas pessoas têm, que elas vivem. Eu tenho pena, mas não entro em embate, não prego para elas, porque é justamente isso. Quando elas se sentirem doentes, elas procurem. Do mesmo jeito que aconteceu com você. Se Deus é Deus, Ele vai me encontrar. Ele vai me encontrar. E foi o que aconteceu. Você estava lá, no seu canto, fechadão, e aí, de repente, você mesmo teve essa lembrança de um pastor dizendo: cuidado com esse herege, chamado Caifás, quando você tinha 12 anos. 12 anos. E aí, tantos anos depois, você disse que ia ser um salto de muitos anos. Foi há 2 anos atrás. Estou com 30, embora não pareça, porque eu tenho unção do Botox. Do Botox. Belo garoto. Mas é verdade. Então, assim, como que tudo aquilo que eu falava, até do pessoal arrogante, de se ele quiser que venha até a mim, e ele vem. E ele busca mesmo. Ele vai atrás da ovelha. Né? É o que Jesus disse, né? Porventura não deixará 99 no aprisco e irá atrás daquela que se perdeu? Então essa é a lógica do Evangelho. O Evangelho diz que foi Deus que amou o mundo. O Evangelho diz que nós não o amamos antes, Ele nos amou primeiro. O Evangelho diz que Deus estava em Cristo se reconciliando com os homens, sem que o mundo soubesse. O Evangelho ensina que tudo provém de Deus, e que a iniciativa é divina, sempre foi divina. Quem foi o seu conselheiro? Quem deu ideia para Deus? O homem, depois de Jesus, o mais influente na história da fé que nos alcançou, é um cara que estava indo daqui de Jerusalém para Damasco, ali ao norte, para matar, perseguir, torturar cristãos. Foi barrado no meio do caminho, porque Deus foi ao encontro dele. Agora a igreja não crê nisso, porque a igreja, entre aspas, está interessada em botar gente para dentro dela, e não em ver as pessoas encontrarem a Jesus. Alguém que encontre a Jesus e que não fique dentro daquele arraial fechado, não serve, nem conta, nem vale. Por quê? Porque não vai fazer parte de um grupo de poder, não vai trazer recurso e dinheiro, não vai poder ser incluído na manada que vai ser vendida para outros projetos, para outros interesses, para outras importâncias. O modo como Jesus tratou as pessoas na Galiléia, aqui, em qualquer lugar, não interessa a igreja. A igreja não entende como é que o endemoniado gadareno, que pediu para seguir com Jesus, não foi aceito. Jesus disse: não, tá bom, você está liberto, volta para casa. Vai contar para os seus o que Deus fez por ti. E conta por aí, não precisa vir comigo agora, você já sabe. Leve, espalhe. Não entenderam até hoje o que é ser sal da terra. Eles só querem sal do sal, sal no saleiro. Eles não entendem o sal que dá gosto, é aquele que desaparece, que se dissolve. Se você encontra uma pataca de sal na sopa, a sopa está ruim e você vai comer uma pataca dura. O verdadeiro sal desaparece. Assim como a verdadeira igreja tem que estar dissolvida na sociedade humana, dando gosto à vida. Outra coisa que eles não entendem nunca é que Jesus não falava de Jesus. Jesus ensinava a viver, ensinava a boa nova, o caminho para as pessoas andarem livres e libertas, e perdoadas e perdoando, e sem viverem sob
a tirania do ódio, da raiva, da vingança, sem permitirem que o inimigo alterasse, o inimigo humano ou de qualquer natureza, alterasse o coração delas. Essas coisas que são tão óbvias no Evangelho, e são as mais simples do Evangelho, são as mais difíceis de serem compreendidas. Por exemplo, você fazendo seus shows, qual foi o pior antagonista que você se lembra de ter encontrado? Porque nos seus shows não é uma palavrão, você conta as histórias do jeito que as pessoas pensam a vida no mundo. Uma linguagem da terra, não é a linguagem do gueto. Eles gostariam que você fizesse esse sucesso todo com a linguagem do gueto e não com a linguagem do mundo. Você já teve antagonistas grandes por causa da sua expressão de humor? Na plateia ou na vida? Na vida. Olha, eu me lembro assim de pessoas que serem contra mim, né, de se levantarem contra, sempre foram religiosos. Eles comentam nos seus posts. Nossa, esses são os que mais... Que Deus te dê um câncer, para que você aprenda a não blasfemar contra o Espírito. Teve uma vez que eu falei em língua, imitando a Damares. Eu falo em língua a qualquer hora, língua estranha dele, a qualquer hora. Eu falo aqui agora. Ore canta lá baixo, canta lá. Você sabe o que é isso. Você sabe que você só está reproduzindo o som que você ouve. E alguém falou assim: blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. Falei, agora você vai me falar depois? Então já era. Se não tem perdão, já era pra mim. Fudeu, então agora eu vou falar. Agora que eu vou... Arrebenta, que já não tem perdão mesmo. Já saiu. Agora é muita sacanagem sua falar antes. Fala depois. Devia ter falado. Devia ter me avisado antes, ó, vó. Não vai fazer piada com isso aí, senão... Eu não estou fazendo piada com o Espírito Santo. Claro que estou fazendo piada com quem acha o que é Espírito Santo, não entendeu nada. E o Espírito Santo não é uma palavra. Ele não é cafona, ele não é ridículo, ele não fica rodando, feito um retardado, entendeu? Nossa. Caraca, meu irmão. E ele só desce se tiver pandeiro. Sem pandeiro ele não vem. Sem pandeiro ele não vem. Então ele, de modo que a presença de Deus não está mais, nunca esteve no fogo, no vento, não está nem na brisa. Ela só está no pandeiro. Liga nessa hora. Ele vem, ele roda, ele vai, pá. Espírito Santo cafona, que gosta de umas músicas ruins. Não é possível que ele dê um gosto tão ruim que ele só chega nos forrozinhos. Poxa vida. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então assim, quando você vai entendendo isso, você vai, primeiro você se sente idiota. Ontem ali embaixo, alguém me perguntou, de novo, pela bilionésima vez, porque se inscreverem ali no Robocaio, no meu portal, buscar blasfêmia contra o Espírito Santo, vai ter lá um monte de coisas já ditas e repetidas. Mas again and again, eu sou indagado toda hora sobre as mesmas coisas. Aí me perguntaram se blasfêmia contra o Espírito Santo tinha a ver com contar piadas falando do Espírito Santo. Eu falei, pelo amor de Deus, não é piada? Olha a sua pergunta para mim. Se blasfêmia contra o Espírito Santo é contar piada. Piada é uma piada. É uma piuzada, é um pio. Essa é a piada. É uma expressão insignificante. É para gerar um pio de alegria. É piada.
Então a tua pergunta já deveria responder, já deveria ser a resposta. Eu digo, abre aí em Mateus 11, abre em Lucas 12 e veja em que ambiente, para quem Jesus falou, para as pessoas tomarem cuidado. Foram religiosos, falando sério pra caramba, e não era piada, era inveja enciumada, porque Jesus tinha acabado de expulsar um demônio de um homem que, pela presença da opressão maligna nele, tinha se tornado mudo, incapaz de falar. Aí Jesus cura e liberta o homem. E aqui a gente está em Jerusalém, ali atrás, a 1,5 km daqui, no templo de Herodes, os representantes estavam lá ao lado de Jesus, como uns urubus, uns abutres, esperando alguma carniça para pular em cima. E quando Jesus curou o homem e a multidão se alegrou, eles ficaram tomados de inveja enciumada e disseram, esse aí não expulsa demônios por Deus, ele expulsa demônios pelo poder do diabo, de Belzebu, de Satanás. Aí Jesus virou para esses. Jesus nunca teve essa conversa com meretrizes, com publicanos, com pecadores, com leprosos, com arrebentados, com ferrados, nem naqueles banquetes de pecadores que ofereciam toda hora algum tipo de banquete. Aí o assunto era outro. O assunto era o filho pródigo, o assunto era o amor de Deus inclui, o assunto era sempre graça e generosidade. Mas aqui, entre os religiosos, onde eles falavam supostamente sério para o povo, embora eles não crescem no que eles estavam dizendo, porque eles sabiam que era Deus que estava operando em Jesus, mas não queriam admitir a operação de Deus em alguém que não se submetia ao esquema deles, nem ao poder, nem ao sistema deles, nem à autoridade deles. Era a insubmissão de Jesus ao sistema deles, era a não subserviência de Jesus a todo aquele domo de poder religioso que os fazia, por inveja amargurada, dizerem para o povo que aquilo que Jesus fazia, o fazia pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Aí Jesus olhou para eles e disse, olha lá, cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo só acontece no indivíduo que cheio de consciência, de lucidez a respeito de quem é Jesus e do que está acontecendo, o indivíduo se insurge contra Deus, se insurge contra Jesus, se insurge contra o Evangelho, se insurge contra a palavra, mesmo sabendo que é Deus e que Jesus vem da parte de Deus e que a palavra é de Deus, mas porque não atende aos caprichos e aos abusos do coração e não reforça e não valida o poder desse que representa supostamente Deus e a religião, o cara não tem nenhum pudor e de olhos abertos e deliberadamente diz que aquilo é obra do diabo e blasfema contra a graça de Deus e não se arrepende de o fazer, ao contrário, repete e continua, lúcida e obstinadamente. E aí Jesus disse, olha, para vocês, cuidado, porque isso pode não ter retrocesso, pode não ter perdão, porque quanto mais deliberados vocês forem, quanto mais entendimento real vocês tenham e se insurjam contra o que vocês estão vendo da graça de Deus, eu não estou tapando a boca do homem, eu estou abrindo, eu não estou fechando os olhos, eu estou abrindo, eu não estou amarrando o homem, eu estou desamarrando. E vocês dizem que isso é obra do diabo? Não é nem lógico. Satanás não expulsa Satanás. Seria uma guerra civil no reino das trevas.
E Satanás é inteligente demais para fazer guerra civil contra si mesmo. Vocês nem pensam a dizer isso. Mas eu não expulso demônios pelo poder de Beelzebul, ao contrário. É pelo poder de Deus. É dedo de Deus. Porque o reino de Deus é chegado aqui. Agora, vai dormir com esse barulho. Só quem corre o risco de pecar contra o Espírito Santo é quem sabe muito sobre Deus e não se submete. Com o coração simples e quebrantado, ao contrário, tem a coragem de se levantar contra a pureza do Evangelho, contra a graça de Deus, libertando pessoas. Esse é que é o grande perigo. Não é você brincando ali, até Deus ri. Claro. Se na tua audiência Jesus gargalha. E aí isso me faz lembrar de uma coisa que outro dia você contou pra gente, que foi a tua experiência com o Henri Cristo. Sim. A tua experiência com o Henri Cristo eu achei extraordinário. Você dizer que tinha recebido uma pauta para entrevistar o Henri Cristo, foi a Brasília para fazer sacanagem. Piada. E acabou, não conseguiu, não foi por nada. Porque, eu fui incumbido de fazer uma matéria na casa do Henri Cristo, ele me recebeu e ele queria que eu fizesse piadas com o Henri Cristo. Mas ele é Jesus. Ele é Jesus na cabeça dele. E para ele? Para ele é Jesus. E tinha tanta verdade nos olhares dele, porque não era um personagem. Ele não saía do personagem. E você sabe identificar um personagem? Totalmente. Não era um personagem, era ele. E as pessoas que estavam em volta dele acreditam que ele é Jesus. Entendeu? E você entrevistou aquele povo todo? Entrevistei todos eles. E aí, então eu não consegui fazer piada. Como é que eu vou fazer piada com um manco? Da manqueira de um manco. Não vou fazer piada da cegueira de um cego. Como é que eu vou fazer piada? Eu não consegui. Porque era a verdade dele. Ah, mas é óbvio que ele não é Jesus, ele é um louco. Problema dele. Claro que ele não é Jesus. Agora, o cara vive como se sem nenhum segundo de folga a respeito daquela identidade que ele chama de eu. Não tem um momento que ele bota a roupa e vira Henri, tira a roupa e vira outro cara. Esse cara deve... Coitado. Entendeu? Coitado. E eu nunca vi tamanho, até então, porque quando eu fui lá eu não lhe conhecia, eu nunca tinha visto tamanha coerência religiosa em alguém do que no Henri Cristo. Por quê? Porque todos os pastores que eu conheci que falam assim, para não beber, eu sei que bebe. Para não fazer. Para não adulterar. Adultera. Todos pegam dinheiro. Mentem. Todos pegam dinheiro. Todos roubam, todos se puderem se aproveitar de... Todos que eu conheci, não estou dizendo que todos são. Todos que eu conheci. E aí eu vi nele coerência. Coerência na palavra, do que ele falava, do que ele fazia. Entendeu? Não coerência da palavra. Ninguém está falando da palavra de Deus, está falando da palavra do Henri Cristo em relação a ela. Ele buscava ser coerente com o que ele era, dizia e fazia. É isso, sabe? E ele disse, então, que o filho do meu pai disse que quando eu voltaria e me apresentaria de novo, estaria com os cabelos brancos como a neve. Os cabelos dele são brancos. Eu falei assim, caralho, mano, é mesmo. Como é que eu vou zoar isso? Nas culminâncias do reino. Nas culminâncias do reino. Que o filho do homem ele ia daqui pra lá e de lá pra cá num instante. Então, eu só pude voltar na época do avião, porque... Ele aqui, ele lá... É mesmo. É isso mesmo. Eu vou discutir com um cara desse, fazer piada com um cara desse. Entendeu? Porque todo aquele circo e toda aquela loucura, se não há amor,
a verdade. A verdade dele. A verdade das pessoas que acreditam nele. Como é que eu vou ser o babaca que vou chegar? É igual uns babaca que vai fazer oração em frente de terreiro de candomblé, e se junta, e entra e quebra tudo. Vocês é que são os endemoniados da história. Vocês é que são endemoniados, que não respeitam a verdade do outro, o amor do outro. Ou a loucura do outro. Ou a loucura do outro. Respeita. Sabe? Então, assim, ali foi a primeira vez que eu vi coerência religiosa. E aqui está a coerência da palavra, não religiosa. Não somos religiosos. Não somos evangélicos. Somos do evangelho. Isso. E a coerência, porque a gente fala de liberdade, amor, exatamente tudo que fala Jesus, que não é Jesus. Eu lembro do senhor falando uma coisa que tocou tanto assim. Eu gosto muito de Paulo quando Paulo fala de Jesus. Quando Paulo fala de Paulo, se eu discordo e pronto. E é isso. E o pessoal não deixa nem Paulo falar de Paulo com liberdade, porque tem horas que Paulo diz: aqui falo eu, não o Senhor. Mas porque está dentro de um livro chamado Bíblia, que foi colocado lá por Constantino e pelo concílio que ele convocou, até o que Paulo falou como uma opinião pessoal e circunstancial tem que ser entendido como texto inerrante da palavra de Deus. É uma loucura muito grande. Olha o Evangelho. De carreirinha. Pronto. E tenha Jesus como chave hermenêutica. Como chave hermenêutica. Isso é entender tudo. Que a Bíblia sem Jesus é loucura, realmente. Essa é loucura. E depois que eu entendi isso, de fato, tudo ficou claro. Absolutamente claro, absolutamente... estava aberto, o véu se rasga, de fato. Você entende que Jesus é o centro de tudo. E é tudo. Então hoje, para mim, ele não é mais um playboy babá. Quem é Jesus para mim? É Deus. É o próprio Deus. É o teu Senhor. É o meu Senhor. É o meu Salvador. Meu Pai. Meu tudo para mim. Não é um playboy babá. Aleluia. É isso. Meu irmão, deixa eu te dizer o seguinte. Eu creio que a gente só está iniciando em relação a ver o que de bom e de cada vez mais maravilhoso vai acontecer na tua vida. Amém. E essa é a nossa oração e é o nosso compromisso de, como pais a filhos, temos a coragem paterno-espiritual de acompanhar com todo o amor, de não mandar você ir tomar conta de carro no estacionamento, mas estarmos juntos, aplaudindo as coisas grandes do sucesso profissional, aplaudindo as compreensões do Evangelho crescentes na sua vida e eventualmente dizendo: ô meu filho, não vai por aí não, segura essa onda aqui ou ali, porque o compromisso de irmãos que você encontrou no início, quando foi para o grupo da igreja, e que depois encontrou na própria Umbanda, amor fraterno, a ponto de uma madrinha espiritual na Umbanda te dizer: não, você acha que Jesus é um playboy só porque você até agora não encontrou o amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa, como Deus fala no motel, quanto mais na Umbanda, né? Ou em qualquer outro lugar ele fala. A voz dele ninguém segura, como Paulo disse: a palavra de Deus não está presa. Eu estou aprisionado, mas a palavra de Deus está solta, totalmente solta. E a gente tem convicção de que coisas extraordinariamente maiores virão. Amém. Eu nunca mais vou esquecer daquele dia em que, sob o impacto enorme da palavra, você me gravou vários áudios em prantos. Foi a primeira vez que você me mandou áudios. Aí você se apresentou, já sabia quem você era, mas você se apresentou. E aí eu vi
você nem conseguia falar direito, porque o teu coração estava cheio de pranto, e um pranto grato, não era um pranto de arrependimento. Isso aí já tinha acontecido dentro de você. Quando você me mandou os primeiros áudios, acho que foi o Marrom que te deu o meu WhatsApp, o meu telefone, e eu ouvi as gravações no dia seguinte, meu coração ficou tão enternecido e uma certeza enorme de que aquilo ali significava um relacionamento soldado pela solda da graça de Deus, do amor de Deus no Evangelho. E então, tenha para você como certo, enquanto estivermos neste mundo, o nosso compromisso de orarmos, de estarmos juntos e de sermos família mesmo em amor para você, no Senhor Jesus. E a ministra Damares? Damares, ela, eu apanho muito por causa dela também. Oxi. Mais do que da Dilma? Mais. Muito mais, né? Porque o pessoal do PT é provavelmente menos fanático em relação a isso do que os religiosos. Os religiosos vêm... Mas a Damares, eu acho que ela tem coerência também no que ela fala, porque ela disse, por exemplo, esse povo, olha, pastor Caio, é claro que o senhor sabe que a terra é plana, né? Eles é que ainda não entenderam nada. Porque Deus, você pensa numa coisa, você vai botar comida, você coloca em cima de um prato ou de uma bola? Nós somos a comida de Deus. Nós estamos dentro do prato. Porque se ele botasse em cima de uma bola... E outra, se a terra fosse redonda... Redonda e rodasse... A gente vir para Jerusalém... Não precisava ter pegado 12 horas de voo. Era só você pegar um avião, subir bem alto... E deixar ela rodar. Deixar Jerusalém vir até você. Aí você desce... Então tem coisa que é óbvia, irmão. Entendeu? Entendi. É coisa que é óbvia. Eu não tinha pensado nisso. É verdade. Essa é a prioridade do governo. É fazer as pessoas entenderem essas coisas. É fazerem os meninos respeitarem as meninas. Nós vamos ensinar os meninos a abrir as portas para as meninas. Vamos ensinar os meninos a darem cuecas sujas para que as meninas possam limpar para eles as escolas. Vamos ensinar os meninos a pedirem cervejas geladas para as meninas, para que elas peguem e depois eles agradeçam com um beijinho na testa. Vamos ensinar os meninos a dar pequenos soquinhos e chutinhos das meninas para que elas aprendam que elas não são iguais aos homens. Por isso que estão apanhando. Essa é a prioridade do governo. Homem tem pinto, mulher tem vagina. Agora, estão dizendo que homem sem pinto é homem e mulher sem vagina é mulher. Estão dizendo isso agora. Então também eu posso ser doutora sem ter feito faculdade. Essa é a minha identidade de gênero. Doutora. Pastora. Ministra. Somos linda. Terrivelmente cristã. Terrivelmente cristã. Eu sou linda mesmo. Eu falo, às vezes eu falo uma bobagem, você solta uma brincadeira e o povo acha que é verdade. Outro dia eu falei que o ponto G foi inventado pelo PT. Mas foi um tiro no pé, porque todo mundo vinha atrás de mim, as irmãs falando assim, tira esse ponto G de mim, irmã, pelo amor de Deus, eu não quero nada com o PT dentro de mim. E eu falava, isso é mentira, ponto G não existe, foi uma piada. Ela falou assim, não, existe sim, ponto G é ponto de glória. Quando o meu marido chega lá, eu falo, ô glória! Tira isso de mim! Porque as pessoas, tem mulher que sente prazer na vagina. Mas é mentira. Porque no ato reprodutivo só pode haver dor, sofrimento e resignação. Como são as coisas de Deus. Então, isso é mentira! Não existe isso, só tem que haver dor pro ato reprodutivo. Que é assim que Deus fez as coisas. As mulheres, antigamente, tem uma passagem no Mar Morto, o que eles acharam lá do Mar Morto? Eu li, né? Eu tenho até um
pedaço de couro desse caso aqui. Uma mensagem foi escrita só pra mim. Deus Só revela pra você. muita coisa pra mim. Uhum. E aí um dia eu tava orando em cima de uma goiabeira, eu lembrei numa passagem que as mulheres antigamente fingiam, não queriam dar pros homens, né? No Antigo Egito, desde o Antigo Egito, né? Então o que eles fazem? Que os homens passavam o dia inteiro fazendo as pirâmides, e era difícil, porque no deserto não tem pedra. Então tinha que vir alguém abrir o mar, eles tinham até Maceió, pegava as pedras, arrastava. Aí passaram ali uns 35 anos fazendo, né? A pirâmide. Aí o rapaz que estava construindo, o pedreiro, chegou pro mestre de obra e falou assim: conta pra gente aí agora que isso vai virar, que tem 30 anos que a gente tá, né, levantando pedra. Eu falei: não, nada não, é só pirâmide mesmo. Não pode. Já morreu 6 mil amigos meus aí. Não, o que é? É um shopping, um teatro, o que é? Não, nada não, só pirâmide mesmo. Tá de sacanagem. Daqui uns 6 mil anos eles vão inventar a máquina de tirar foto. As pessoas vão vir aqui e tirar foto. E é só isso. Aí o cara frustrado, cansado, chegava em casa e só queria dar uma na mulher. O que ela fazia para não dar? Se enrolava com quilômetros e quilômetros e quilômetros de faixa e ficava paradinha fingindo de morta. O cara olhava cansado assim: poxa, para eu comer essa mulher vou ter que desenrolar isso tudo. Desistia. A mulher não conseguia se soltar sozinha, morria. Aí o cara ficava desesperado e falava assim: minha mulher tá aqui enrolada, morta, o que eu faço? Joga na pirâmide. Não vou fazer nada com aquilo mesmo. As primeiras múmias foi assim. Né? Assim começaram. Assim começou. E foi no teu pergaminho aqui do Mar Morto. Mar Morto. O nosso pessoal tá lá agora, em Qumran. O pessoal. A mãe também tá lá. A minha mãe também, que é o povo que gosta de andar. Eu não aguento muito não. E nós ficamos aqui, né? Que eu gosto de dormir. O mar tá morto, eu também tô morto. A palavra de Jesus me deixou pregado. Deixou pregado. Meu querido. Coisa boa. Coisa maravilhosa. E olha só, minha gente querida. A gente vai parar por aqui, mas nós temos mais 2 dias de viagem. E conforme for, nós vamos entrando. Claro que nós vamos fazer muitas lives dos lugares onde a gente está, das pregações. Mas hoje a gente ficou aqui em Jerusalém, eu por uma razão. Eu já fui centenas de vezes na direção do Mar Morto e eu não ia entrar na água. E Masada é um lugar maravilhoso, mas hoje está um calor de 30 e tantos graus e eu também não ia praticamente falar lá. Em Qumran ia ser muito à tarde. E eu estou aqui numa pauleira já há alguns dias, resolvi aproveitar o dia de hoje para dar uma descansada para a gente pegar até o fim intensamente os próximos dias. E vi que o Gustavo estava precisando dar uma dormida mais tranquila hoje. Aí eu falei: dorme, ontem a gente ficou conversando até muito tarde, dorme, fica aqui. E amanhã, depois de que todo mundo acordar tranquilo, a gente faz uma livezinha. Acabou que a gente já comeu, já fizemos muita coisa, o tempo já passou. Agora, aqui são 4h10 da tarde, aqui em Jerusalém. E lá no Brasil? 6 horas a menos. Então, aí no meu celular tem a hora em cima, dá para ver aí no altinho, não dá para ver não? Mas são 6 horas a menos, vocês sabem. E um beijo para vocês, muito obrigado, meu filho querido. Deus te E eu queria me desculpar aqui pelas risadas, gente, viu? Mas que não dá para aguentar não, cara. Não dá, esse cara aqui não dá para aguentar. E vocês estão vendo, e que Deus abençoe de tirar toda a frescura do coração, que vocês podem ver um homem cheio de amor por Deus, engraçadíssimo, cara. Então, e ontem teve um espetáculo especial, porque a gente já estava desde a hora do jantar, 7h30 da noite, lá embaixo. Depois subimos para cá, ficamos até 1:50.
e conversando coisas muito interessantes e outras engraçadas. Aí, de repente, do nada, ele começou a fazer um show particular aqui para mim e para Adriana, quase mata a gente. De rir, não dá para aguentar, não sei como é que ele não ri. Você foi embora e eu e ela ficamos aqui, perdemos o sono de tanto rir e gargalhar. Obrigado por nos salvar do cansaço de tanta coisa pesada, nos desopilando, nos aliviando, nos fazendo rir, nos alegrando. Obrigado, Senhor. Deus te abençoe, meu filho. E todo mundo, beijo pra todo mundo. Amando o seu testemunho e pedindo para você levar isso para todo mundo. Amém. É o Ide. Indo. Gerúndio. Amando. Amando. Gerúndio. Gerundando. O Evangelho é um gerúndio sem fim. Crescendo. E tem muita coisa boa e nova vindo por aí para a vida dele. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. E obrigada por ter me feito rir tanto nessa vida. Você sabe como encerrar a live? Olha, eu não sou profissa nisso, né? Me dê aqui, ó, minha mão olha a mãozona dele aqui. Minha mão entrou. Beijo para vocês. Deixa eu ver aqui, ó, foi pro teto, voltou para mim. Corações ao alto, minha gente. Corações ao alto. Isso. Aqui. Os lindos. Olha aí os coraçõezinhos ao alto. Mais corações. Mais, vamos explodir de corações ao alto. Olha só. Amém, amém. Dilma convertida. Adorei. A Mari, beijos. O Eduardo Passos, corações. Corações ao alto, meus queridos. Beijo para vocês. Deus os abençoe. Estamos juntos. Bye, bye. Bye, bye, planeta Terra.